Shalom, shalom, queridos Haverim. Estamos aqui hoje para estar falando sobre essa data tão importante para o calendário hebraico, Tisha B'Av. O que significa, o que nós comemoramos no sentido triste da palavra, e nesse dia, o que representa para o povo judeu. Eu sou o Rabino Yosef Barur e hoje nós vamos compartilhar sobre esse tema com vocês. Bom, para entender Tisha B'Av, que quer dizer 9 do mês hebraico de Av, né? Ou seja, o mês hebraico ele tem nomes diferentes do gregoriano, e o mês de Av seria equivalente aí à última quinzena de julho para a primeira quinzena de agosto. Né? Compreende mais ou menos esses dias. Então, Tisha B'Av, que é o dia 9 do mês de Av, é uma data muito triste para o povo judeu, né? Para o povo de Israel. E vamos entender um pouquinho o que significa isso, né? Nós primeiro vamos começar lá com o nosso rei Davi, foi o grande rei de Israel, do Reino Unido, né? Começa o Reino Unido com o rei Saul, grande rei Saul. O rei Saul morre, nosso rei Davi, grande rei Davi também assume o reinado, reina 40 anos. E depois dele entra o seu filho Salomão, nosso grande sábio rei Salomão, que governa Israel, constrói o Beit HaMikdash Arishon, o primeiro templo, isso é muito importante, essa nota. Por quê? Porque, lamentavelmente, o nosso rei, depois de muitos anos de sabedoria, de temor a Deus, ele, lamentavelmente, vai seguir o conselho das mulheres que ele casou e vai se afastar do verdadeiro Deus, cometendo idolatria. Isso traz uma consequência muito grande para o povo de Israel, esse Reino Unido, onde todas as 12 tribos estavam sendo governadas por um único rei. E Deus vai utilizar Ayah Shiloni, né, que é o profeta Aías, onde ele vai chegar para o rei Salomão e vai dizer, olha, o reino vai ser dividido, Deus está dividindo o reino porque você desobedeceu a Deus. E a partir daí, né, no momento em que Salomão já está velho e ele tem que passar o reinado dele para o filho dele, Roboão, ele vai morrer e passar o reinado para o seu filho, porém o reino vai ser dividido. Jeroboão no norte, Yerehovam, ele vai ficar com as 10 tribos do norte, e Yerovam vai ficar com as 2 tribos do sul. Né? Então o reino de Israel ele se divide em Mamlechet Israel, reino de Israel, Batzafon no norte, né? Shomorom Habirá, Samaria, capital, e o Mamlechet Yehudá, o reino do sul, vai ficar com o reino de Judá, Yerushalayim Habirá, capital Jerusalém. E vai seguir a história tendo os seus respectivos reis. Né? No norte, tendo os reis cada vez de uma tribo, e lamentavelmente a maioria deles foram reis ruins, maus, reis que seguiram idolatria, se afastaram de Hashem, de Deus. E no sul, todos os reis que vão sentar no trono de Davi vão ser descendentes do rei Davi, né? Da casa de Davi, da tribo de Judá. Né? E o que vai acontecer? Primeiro, o Reino do Sul discorre a história, tendo ali o templo como centro da fé. No caso, as tribos do norte teriam que vir por mandamento de Deus de ano em ano para celebrar as festas, os Moadim, né, que é Pesach, Shavuot e Sukkot, né, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Mas, lamentavelmente, o Reino do Norte segue muito caminho de idolatria, se afastando de Hashem, onde Hashem levanta profetas como Eliyahu, Hanavi, Elisha, Hanavi, né, Elias, o profeta, Eliseu. E, lamentavelmente, chega o período em que a Síria, né, o Mamlechet Ashur, vem e leva as 10 tribos do norte cativas para a Síria, ficando somente o reino do sul, né, o reino de Judá, ali governando, se mantendo firme. Muitas vezes vem o reino da Síria, intenta contra o reino de Judá, mas Deus livra, porque ainda há temor, porque ainda há justos na nação. Mas termina o período desse reinado, desse império da Síria, e se levanta outro império que Deus levantou no mundo, que é o de Nabucodonosor, ou seja, o reino da Babilônia, o império da Babilônia. E, lamentavelmente, depois de muito Deus falar por meio dos profetas, especialmente o último profeta, que foi Yeremiyahu Hanavi, o profeta Jeremias, o povo de Judá, né, desobedece a Deus, vem Nabucodonosor, leva uma parte dos sacerdotes da casa real para a Babilônia. Ele tem ali um período de compaixão e ali ele mantém o governo, mas depois ele vem de novo e agora ele destrói a cidade
destrói o Beit HaMikdash Arishon, o primeiro templo que nosso rei Salomão ele construiu. E qual foi a data dessa desgraça? A data dessa desgraça foi Tisha B'Av. Então, a primeira coisa que nós temos assim a nível nação, a nível reino, foi a destruição do Beit HaMikdash Arishon, né, o primeiro templo, por mãos de Nabucodonosor, ou seja, por mão dos caldeus da Babilônia, né, pelos babilônicos. É claro que quando a gente fala de desgraça, de problemas, nós já temos desde lá de trás, do Sinai, desde o período dos rebeldes, quando eles vieram e defamaram a terra de Israel. Ali já começa Deus estabelecer juízo sobre a terra de Israel, mostrando que dias de angústias viriam para o futuro. E quando chega essa data, nesse dia, o primeiro templo ele é destruído, ele é arrasado, os utensílios sagrados são levados para a Babilônia, são colocados no tesouro dos deuses da Babilônia, e o povo de Judá e Benjamim é levado para lá para viver como súditos no reino, no império da Babilônia. Segundo a profecia de Jeremias, o Hanavi Jeremias, o povo só ficaria lá 70 anos e depois retornaria para reconstruir a cidade e o templo. E isso vai acontecer depois de 70 anos. Nós temos ali o profeta Daniel orando para que Deus desse uma resposta. Se levanta o reino da Pérsia, né, com Ciro o Grande. Ele vai mandar Zorobabel voltar, reconstruir a casa de Deus, o templo vai ser reconstruído, não com aquela suntuosidade que foi com o nosso grande rei Salomão, porém, Zorobabel mais o sumo sacerdote Yehoshua, no caso Yeshua, seu nome abreviado, eles vão reconstruir o templo. E mais tarde, debaixo do governo e da autoridade de Esther Hamalká, né, a rainha Esther, e Mordecai, o nosso grande Mardoqueu, eles vão, por permissão do rei Assuero, dar uma carta para Neemias, para que Neemias volte e reconstrua a cidade. Então Neemias volta com uma grande parte de construtores, com a permissão do rei, começam a reconstruir a cidade e terminam essa construção em 25 dias, em 52 dias, no dia 25 de Elul, né? E volta toda essa casa de Judá e a casa de Benjamim, eles voltam para Judá, né, para o território de Judá, para viver. E agora, ou seja, aquele reino do sul, ele volta novamente com a cidade reconstruída, o templo de pé. Vai passar a história, vai entrar o período do Império Grego, Alexandre o Grande. Depois desse período, quando Alexandre morre, o seu reino é dividido para os 4 generais, ficando aquela parte da terra de Israel para Antíoco, e quando chega nessa parte da história, nós vamos ver que depois do templo ser profanado, ali a época dos Macabeus, o grande milagre que aconteceu, começa a surgir na história personalidades no meio da família dos Macabeus, ou seja, que governa a terra de Israel, os Herodes, né? E Herodes o Grande, né, ele vai para ter a atenção do povo judeu, porque agora, fazendo parte da família dos Macabeus e governando o povo judeu, ele vai ter prestígio se ele fizer coisas boas. Então o que ele faz? Ele pega ali o templo, que não se comparava, né, àquele templo que Salomão fez, o Beit HaMikdash Arishon. Ele agora vai pegar esse segundo templo e vai embelezar. Então ele vai criar uma suntuosidade em torno desse segundo templo extraordinária. E essa é a figura que a gente vê na internet, a gente vê nos livros, né? Esse templo da época de Yeshua, ali do século I. Ele vai pegar o Monte Moriá, ele vai aplainar aquilo ali, ele vai fazer os muros de contenção, que é chamado de Kotlim, né? Que hoje só tem uma parte ali bem visível, que é o Kotel Hamarivi, o muro ocidental. Mas você tem o muro ocidental, o muro norte, o muro sul e o muro oriental. Ele faz uma esplanada, embeleza esse templo, deixa ele de uma forma muito suntuosa, de maneira que, segundo os historiadores, de longe ele foi feito a sua fachada de mármore branco, meio azulado, esverdeado. De longe se tinha, quando o sol batia, essa percepção de como se fossem as ondas do mar. As paredes externas do templo, ele tinha essa aparência de um azul esverdeado caindo para um branco, e fora os detalhes em ouro, as bordaduras de lá do teto, das portas, das janelas, era uma grande beleza, era uma grande suntuosidade.
fora as grandes colunas que foram receberam o nome de alpendres de Salomão, as Amudot, né, as colunas de Salomão. Ou seja, o templo ele se torna uma suntuosidade, uma obra monumental, um orgulho para o povo judeu naquele período do século I. Né? Muitos viajantes vinham e de longe viam a beleza do templo, e esse templo do povo judeu se tornou também algo muito importante, né? Turisticamente, historicamente, para aquela região. Agora o que vai acontecer é que termina o Império Grego e entra o Império Romano. E o Império Romano ele se torna paciente, né? Tolerante com a religiosidade judaica desse povo ali do Oriente, da Judéia. Permite o povo judeu estar adorando o seu Deus com o seu templo, desde que sejam obedientes a Roma, a César, pagando seus tributos. E é assim que a coisa vai caminhar. O povo judeu vivendo a sua liberdade religiosa, porém tendo que suportar a presença romana, construindo algumas cidades como Queisária, né, Cesareia de Filipo, né, Tibéria também, que é Tiberíades, eram cidades dentro da terra de Israel que tinham uma presença romana muito grande. Então eles tinham as suas casas termais, eles tinham os seus coliseus, eles tinham os seus circos romanos, né, que é onde faziam ali seus gladiadores, isso dentro da terra de Israel. Então havia uma presença romana muito forte nessas duas cidades principais aí, tanto Queisária, né, que é o nome de Queisar, de César, né, que é Cesareia, e Tibéria, o que é chamado Tiberíades em português, né, em hebraico é Tiberia, que era em homenagem a Tibério. Né? E o que vai acontecer é que muitos dos judeus que ali viviam são religiosos e outros eram muito extremistas, como o grupo dos Canaim, que é conhecido como o grupo dos Zelotes, né? Eles, insatisfeitos com isso, eles não toleram isso, eles querem conquistar a terra de Israel, libertar a terra de Israel desse jugo romano. E aí você soma isso com a promessa da chegada do Messias nesse tempo, que segundo as profecias de Daniel, dali das 70 semanas, dava justamente para esse tempo. Existe uma esperança messiânica nesse tempo, e ao mesmo tempo você tem grupos rebeldes que estão esperando isso acontecer, outros que não querem esperar, que querem tomar a força. Entra nesse cenário o nosso Mashiach Yeshua, trazendo a mensagem, a Bessorá, a boa nova, trazendo a Geulah. Então o nosso Mashiach ele morre ali aproximadamente no ano 30, ele ressuscita dos mortos, junto com os seus discípulos, depois de 40 dias da ressurreição ali, ele sobe aos céus. Seus discípulos agora têm a responsabilidade de transmitir a mensagem do Mashiach, isso no ano 30, mas 40 anos depois, a coisa vai esquentando, a coisa vai fermentando, e ao mesmo tempo que a mensagem do Mashiach está se espalhando pelo mundo da época, dentro da terra de Israel a coisa não está boa, os romanos querem sufocar, terminar com as rebeliões, com os levantes, há muitos romanos morrendo em armadilhas que os judeus faziam, até que chega o ano 69 da Era Comum. É marcado como o ano 70, mas os historiadores dizem que foi o ano 60, no finalzinho do ano 69 para o ano 70, lamentavelmente. Os romanos vêm, sitiam a cidade, dão a oportunidade para muitos judeus fugirem, muitos judeus fogem, outros ficam, e o que vai acontecer é a grande tragédia, onde os romanos conseguem invadir, né? Eles conseguem penetrar nas muralhas. No dia que a gente marcou e tivemos o nosso jejum no Shiva Asar Betamuz, né? Que foi o dia 17 de Tamuz, foi o dia do primeiro jejum, e de lá para cá foram 3 semanas, que é conhecida como as 3 semanas dos apertos. Né? E culmina onde? Ela termina justamente nessa data, né? Que é Tisha B'Av, ou seja, o dia 9 do mês de Av. Então os romanos conseguem penetrar as muralhas no dia 17 de Tamuz. Lá dentro eles começam a destruir as casas, queimar tudo, e chegam no Beit HaMikdash Asheni, no segundo templo. E eles olham aquela suntuosidade toda, mas tem judeu para tudo quanto é lado, com espada, com faca, com armadilhas, e começa aquela matança, aquela guerra muito grande, e eles conseguem entrar no Beit HaMikdash, no templo, e eles começam a destruir o templo, eles começam a queimar o templo, ou seja, o segundo templo foi destruído. Qual foi a data? Tisha B'Av. Aquela mesma data em que o primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído.
Que coincidência, né? Não há coincidência, claro, existe um tempo espiritual, uma atmosfera espiritual que se repete, e aquela mesma desgraça lá atrás com Beit HaMikdash Arishon, com o primeiro templo, ela se repete agora aqui, no segundo templo, a mesma desgraça, destruição do templo do Beit HaMikdash Asheni. E, lamentavelmente, os romanos eles vão destruir tudo, eles não deixam literalmente pedra sobre pedra, como profetizou o nosso Mashiach Yeshua, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. E eles, para certificar de que eles estavam vencendo o orgulho judaico, eles não somente destroem o teto, as muralhas, o interior, eles queimam, mas eles movem ou eles removem as bases do templo. Literalmente eles vão arar aquele lugar, né, a esplanada do templo. E literalmente o templo ele vai ser destruído. Muitos judeus mortos. E muitos judeus são escravizados, eles são levados como escravos para o mercado do mundo. Outros judeus fogem. Há uma diáspora judaica que até hoje permanece, né, que é a diáspora que já tem 2000 anos. Ou seja, os judeus foram espalhados para o mundo todo, embora nós temos a terra de Israel hoje, né, desde 1947, até antes de 47, mas a partir de 1948, oficialmente voltando à terra de Israel para o domínio judeu. Mesmo assim se considera que o povo judeu está em galut, está em diáspora, porque não temos o templo e Mashiach não chegou, né? Essa é o que se fala dentro do povo judeu, é o que se entende dentro do povo judeu. Só vamos literalmente sair da galut de vez, ou seja, da diáspora, quando o templo for construído e o Messias chegue, né? Claro que eles não reconheceram como nação oficialmente que Yeshua é o Messias, então está esperando até hoje, por isso se consideram em diáspora, em galut. Então o que vai acontecer a partir daí? A partir daí nós vamos manter o que já havia sido profetizado antes, né, pelos profetas, e já tinham sido determinados alguns dias de jejum, como o dia 17 de Tamuz, o dia 9 de Av por conta da destruição do templo, e alguns outros dias. Por essa razão, no dia 9 de Av, nós vamos jejuar. Nós jejuamos e passamos um dia de luto, lendo os textos do profeta Jeremias, ou seja, aqueles eventos que ocorreram ali justamente na finalização dos tempos para a destruição do templo. Lemos o livro de Eichá, né, a Megilat Eichá, que é o rolo, né, o livro de lamentações de Jeremias, que vai falar das calamidades e a maneira como Hashem derrama esse espírito de clamor, né, de súplica sobre o povo de Israel. E até hoje há esse lamento, até hoje há esse luto, e judeus do mundo inteiro vão estar no dia 9 de Av jejuando, orando, lamentando, e é claro, não somente isso, recordando da história, mas também avaliando suas vidas, fazendo um tikkun hanefesh, ou seja, um conserto, um cheshbon hanefesh, uma conta da alma, ou seja, avaliando seus caminhos, consertando seus caminhos, né? Como se diz na Gemara, no Tratado Yomá, que o Beit HaMikdash foi destruído pelo Sinat Hinam, ou seja, o templo ele foi destruído por causa do ódio gratuito. Então, se tem hoje que nós devemos ter um amor gratuito para que o templo possa ser reconstruído. E é claro que nós estamos falando do período em que o nosso Mashiach vai chegar. Então, ou seja, desejamos a todos um Tzom Kal, né, um jejum leve, que esse dia de Tisha B'Av possa ser para todos nós um dia de reflexão, um dia de temor aos céus, um dia de teshuvá, de retorno das más obras e de arrependimento ao nosso Deus, tendo a esperança mantida de que muito em breve, Bekarov Be'amenu, breve em nossos dias, nosso Mashiach Yeshua voltará para fazer justiça e juízo sobre todos os povos iníquos que destruíram a sua casa, a casa do seu pai, né, a casa de Hashem, e o nosso povo Israel. Shalom Uvrachá, que o Eterno abençoe a todos, no nome do nosso Mashiach Yeshua. Shalom, shalom.